Olá, meus queridos e queridas, eu sou Cris Micalquenas, eu sou psicóloga, sou coach, sou facilitadora de expansão de consciência e bem-vindos ao capítulo 5 da minha história, da minha jornada espiritual. Eu estou contando aqui toda a minha jornada espiritual desde pequenininha, desde quando que eu nasci, todo o caminho que eu tracei, todos os insights que eu fui tendo, todas as mudanças que eu fui tendo durante minha vida, desde a infância, adolescência, tudo aqui para vocês. Porque muita gente acaba passando coisas semelhantes. Então eu queria passar para vocês como é que foi todo esse meu despertar espiritual, toda essa minha jornada, para facilitar a vida de muitas pessoas. E, por que não, né? Contar, porque muita gente tem curiosidade de saber quem que eu sou e tudo que eu trilhei na minha vida. Então, eu parei no capítulo anterior, num livro que eu ganhei de um namorado meu chamado Fernão Capelo Gaivota. Um livro fininho assim e com uma história que, deu um clique dentro de mim incrível, reverberou e fez sentido. E a partir daquilo, nada mais me parou no meu caminho espiritual. Então, o Fernão Capelo era uma gaivota que vivia num bando de gaivotas, e a vida da gaivota era voar, brigar por causa de um peixe, ficar no penhasco, voar. Tinha os barcos que chegavam com as redes, aí sempre sobrava peixe, e as gaivotas ficavam brigando por causa daquele monte de peixe. E aí o Fernão começou a pensar, será que a vida é só brigar por causa de peixe? É só voar, ir pescar, comer, aí dormir, fazer os filhotes, depois voar e ir em busca de um peixe? Será que a vida é só isso? Ou será que a vida tem muito mais sentido, hein? E lembra que nos outros vídeos eu falei que eu tinha toda essa curiosidade, sabe? O que as pessoas, o que os padres, os pastores, os místicos escondem e não contam pra gente? Eu falei, eu acho que o Fernão pensava a mesma coisa que eu, né? Que a vida devia ser muito mais do que só brigar por um peixe. E aí o Fernão começou a se desafiar. Peraí, eu sou uma gaivota voa. Então eu vou voar, eu vou experimentar voos diferentes. Eu vou experimentar voar com mais velocidade, com mais altura. E ele começou a fazer experiências de voo diferentes. Às vezes ele se dava mal, se esborrachava na água. E a água, quando você cai com uma velocidade grande, é como cair no cimento. E teve dias que ele até se machucou feio. E as outras gaivotas do bando falaram, Fernão, que é isso? Voar mais alto, voar com mais pressão, para que tudo isso se basta pegar um peixe aí e a vida tá boa do jeito que tá? Só que o Fernão, para ele, só viver por causa de um peixe não fazia sentido. Ele queria mais, porque dentro dele ele tinha uma certeza que a vida era muito mais do que brigar por um peixe. Alguém já pensou isso, né? Eu já pensei muito isso. E você, já pensou isso? Então ele começou a fazer voos assim, até que começou a ter voos muito perigosos. E as outras gaivotas do bando começaram a achar a influência do Fernão perigosa para as gaivotas novas. Como é que essa influência, será que essa influência não vai desvirtuar os novatos gaivotinhas? E expulsaram o Fernão do bando. O Fernão, por ele ser uma gaivota diferente, foi expulsa. Ele era uma ovelha negra gaivota. Então vamos tirar a ovelha negra daqui. Expulsar o Fernão Capelo Gaivota. E aí ele começou um tempo uma jornada solitária. E tudo bem. Ele foi voando, foi fazendo as experiências de voo para voar cada vez mais rápido, para se aperfeiçoar mais,
para desenvolver tudo que aquele corpo de gaivota podia. E ele foi voando, se deu mal, se machucou, quase morreu, mas não desistiu. A certeza que ele tinha dentro dele era muito grande. E aí ele continuou voando, continuou indo em busca do voo perfeito para se tornar a gaivota perfeita, no máximo que ela podia. E aí, num belo dia, ele estava voando muito alto, uma velocidade incrível, e de repente ele viu outras duas gaivotas voando na mesma velocidade dele. Eram gaivotas douradas que voavam na perfeição. E ele pensou, meu Deus do céu, será que essas gaivotas podem ir além? E aí ele começou a fazer coisas mais mirabolantes e as gaivotas seguiam ele. Essas gaivotas iam além. Essas gaivotas voavam na perfeição da velocidade como ele. E aí, essas... Nossa, até de falar isso me emociona. Porque o quanto da minha vida, quanto eu me sentia uma gaivota diferente e voava sozinha. E eu não podia compartilhar com as pessoas aquilo que eu sentia e aquilo que eu pensava. Eu pensava muita coisa diferente. Eu via o mundo de maneira diferente. Apesar de ter toda essa liberdade filosófica e religiosa dentro da minha casa, eu tinha medo de falar o que eu pensava e o que eu sentia, porque eu via o mundo de outra maneira, eu sentia o mundo de outra maneira. E quando eu li esse livro, eu senti isso que eu estou sentindo agora. Eu chorei muito mesmo. Eu percebi que poderiam ter gaivotas como eu, que voavam mais longe e mais alto. E aí, o Fernão encontrou essas gaivotas douradas que voavam muito melhor do que ele, muito além dele. E ele começou a se comunicar telepaticamente com essas gaivotas. E essas gaivotas convidaram o Fernão para ir para o bando delas. E eu, na minha vida, eu tive uma pessoa que foi uma gaivota dourada. De repente, até duas pessoas. Nossa, deixa eu até me recuperar. Duas pessoas que fizeram esse papel das gaivotas douradas para mim. Que foi a Cristina Calvo, que foi minha professora de tarô. E a Vera Lúcia Coll. A Vera, que se tornou uma grande amiga e amiga minha até hoje. Que me ajudou em todo esse início do despertar espiritual, porque eu me sentia muito sozinha mesmo. Porque tem coisas que as pessoas não vão compreender mesmo. E eu sei que você também deve ter passado momentos assim na tua vida, que você estava numa família, você estava numa certa religião, só que você percebia coisas diferentes e você via coisas diferentes, ouvia coisas diferentes, pensava coisas diferentes e você não podia falar, porque iam te chamar de louco, iam te chamar de doido, iam te chamar de herege, iam mandar fazer isso, a coisa do diabo. Sei lá, eu tive medo também. Eu tive medo, mas eu tinha bastante liberdade. E nessa época, eu já tinha meus 17 anos.
indo para os 18 eu tirei carta, então já tinha mais liberdade de ir e vir. E isso já foi muito mais interessante na minha vida, esse ir e vir. Ai, nossa, até me recuperar disso, nossa, tá sendo muito interessante eu contar essa minha história, para lembrar cada passo, para lembrar que houveram momentos assim de muita dor, muita solidão. E essa jornada espiritual tem momentos de uma extrema solidão. Quando que a gente está num espaço que não faz mais sentido para você, até você achar o outro espaço que faz sentido, é um momento de solidão. Mas se você entrar realmente dentro do seu coração, persistir que aquilo é verdadeiro para você, chegam essas gaivotas douradas para te acolher e te amparar. Sempre chega. Sabe aquela frase? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E na minha vida sempre apareceu. Sempre. Sempre apareceram as pessoas. Tudo bem, eu chorava bastante antes, mas as pessoas apareciam. E nesses momentos de solidão, o que eu fazia? Eu escrevia. Eu tenho diários e diários dos meus pensamentos, das minhas ideias até hoje. E isso ainda é muita bagagem para todo esse trabalho que eu faço de desenvolvimento espiritual com as pessoas, de ajudar as pessoas a se reencontrarem emocionalmente, mentalmente e espiritualmente também. Então, hoje em dia, eu sei que eu posso ajudar muito as pessoas fazendo, de repente, um coaching espiritual, um coaching de vida, uma terapia para ajudar em muitos processos que a gente precisa. E você não precisa estar sozinho aí, não, tá? Então, eu vou parando por aqui nesse vídeo e o próximo vídeo vai ser continuação desse. O que aconteceu depois que o Fernão encontrou as gaivotas douradas e do que eu encontrei também 2 gaivotas douradas que me ampararam e me levaram no passo seguinte.